Os deputados estaduais aprovaram o reajuste salarial de 6,27% dos professores estaduais. A proposta foi apreciada nesta terça, na Assembleia Legislativa. O texto do Piratini recebeu 49 votos a favor e nenhum contra. O CEPER salienta que 27 mil professores não vão ter o aumento integral no subsídio, em razão da dedução da parcela de irredutibilidade. A parcela reúne vantagens por tempo de serviço e adicionais extintos na reforma do plano de carreira. A oposição protocolou uma emenda para que a reposição fosse paga de forma integral, ou seja, sem dedução da parcela a todos os aposentados e ainda aos servidores de escola. Entretanto, a proposta da oposição não foi sequer apreciada. A deputada Sofia Cavedon, do PT, votou a favor do reajuste, mas com críticas ao texto original do Piratini. Todos os anos de Sartori e Leite, nós temos 74% de inflação e, em média, para o magistério recuperou 35% por causa do reajuste do piso. E os funcionários, estes só receberam os 6% que aconteceu para todo o funcionalismo. É um arroz salarial muito sério que tira a condição de sobrevivência. Os funcionários têm que escolher, os aposentados, entre o alimento e o remédio, e isso é muito grave. O reajuste vai ser pago ainda na folha de fevereiro, mas a validade é retroativa a janeiro. O aumento foi de R$ 300 aproximadamente. O piso para quem trabalha 40 horas semanais vai ser de R$ 4.867. O líder do executivo no parlamento, o deputado Frederico Antunes, do Progressistas, justifica a proposta do Piratini. Nós temos desde o início, quando nós votamos a lei, fez a alteração do plano de carreira do magistério, nós tínhamos alguns servidores que estavam acima do que nós colocamos como mínimo da carreira. Então foi criado a parcela de irredutibilidade e ela está sendo absorvida ao longo dos últimos reajustes. O antepenúltimo foi de 32%, mais ou menos isso, o outro foi de 6%, agora mais 6,7%. Ou seja, nós estamos chegando ao fim, está cada vez mais diminuindo o número de pessoas que ainda continuam acima do mínimo que agora vai ser pago. Os deputados estaduais ainda aprovaram nesta terça a composição da Comissão de Ética Parlamentar da Casa Legislativa. A produção e reportagem, Christian Costa. O deputado Matheus Gomes subiu à tribuna no período do grande expediente nesta terça-feira para abordar os efeitos da crise climática na educação gaúcha. O parlamentar destacou que a humanidade vem expandindo o uso de combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial e que a ciência mostra que essa forma de energia resulta em aquecimento global. A ciência, ela é o lugar do questionamento, da dúvida, do método rigoroso, dos testes incansáveis, e é praticamente impossível a gente achar consenso sobre temas tão complexos como esse. Mas acerca do aquecimento global, há um consenso entre os cientistas no mundo inteiro de que ele ocorre por conta da ação humana. Mas uma ação humana que está localizada num determinado contexto, que é o desenvolvimento do sistema capitalista e do seu modo de produção, de reprodução da vida, da sua maneira de estabelecer um sistema econômico baseado na exploração do trabalho e também na devastação da natureza. O deputado do PSOL também defendeu que na pauta de ações do Rio Grande do Sul devem constar medidas urgentes, como um plano de infraestrutura a fim de que as escolas sejam resilientes às questões climáticas. Eu acho que as escolas elas podem ser um refúgio climático também, principalmente nas periferias, no meio rural, em ambientes em que as comunidades não têm muitas vezes dinheiro para ter na sua casa um ar-condicionado, uma infraestrutura adequada. As escolas podem cumprir esse papel. Da mesma maneira como foram um abrigo durante as enchentes, nas ondas de calor elas têm uma função social a cumprir. Só que para isso acontecer, tem que ter um investimento, tem que ter um plano de infraestrutura resiliente, precisa ter uma qualificação desde o básico, que é, por exemplo, plano de prevenção contra incêndio, rede elétrica nas escolas, equipamentos adequados e também ter uma visão comum aí sobre a importância da crise climática no próprio currículo, né? Educação ambiental é uma urgência no estado do Rio Grande do Sul para que a gente tome consciência do tamanho do problema e, ao mesmo tempo, prepare estudantes, professores e comunidade para lidar com a crise climática. Matheus Gomes fez ainda críticas ao governador do estado,
por querer impor aos trabalhadores e trabalhadoras, assim como aos estudantes, que fossem realizadas aulas durante a onda de calor, medida que afastaria os alunos. Olha, eu fico até um pouco espantado que o governo do Rio Grande do Sul não tem informação sobre o impacto das ondas de calor na educação, porque a Unicef já tem dados expostos há muitos anos que mostram que o principal evento climático extremo que afasta os estudantes das salas de aula são as ondas de calor, em vários lugares do mundo. E o governador Eduardo Leite, o seu secretariado viajam o mundo inteiro e não capta esse tipo de informação, né? Não traz das experiências que eles vão aí gastando dinheiro público, andando por vários países, experiências boas para a população gaúcha. E aí nós ficamos nessa situação da semana passada, né? Com a possibilidade dos estudantes terem uma condição desumana dentro de sala de aula, professores e trabalhadores da educação desprotegidos também, porque a infraestrutura das escolas gaúchas não dá conta. Nós não temos climatização, muitas vezes não tem água, outras não têm rede elétrica para sustentar os ar-condicionados, ventiladores. Da Assembleia Legislativa, João Pedro Chagas. Os deputados aprovaram 7 requerimentos de audiências públicas na primeira reunião do ano da Comissão Especial para Avaliar a Equidade nos Serviços Hospitalares do Rio Grande do Sul. Os encontros vão ser realizados em municípios polo de diferentes regiões do estado para debater a situação dos hospitais filantrópicos e propostas para o equilíbrio financeiro e melhorias dos serviços dos hospitais públicos. No período de assuntos gerais, o deputado Ayrton Artos trouxe à tona uma resolução do STJ que unificou todas as ações realizadas contra o governo federal em relação à defasagem da tabela do SUS. Há muito tempo há uma queixa pela defasagem da tabela do SUS. Os custos na área médica foram aumentando, também surgiram novos exames sofisticados, novos procedimentos e a tabela não era reajustada todos os anos. Então hoje os hospitais filantrópicos, que são particulares que atendem pelo SUS e as Santas Casas, elas recebem um valor que fica aquém daquilo que custa uma internação, um procedimento cirúrgico. Geralmente eles compensam com atendimento na área privada ou com os convênios, mas em muitos casos isso não é o suficiente. Então, essa comissão ganha importância na medida que vai fazer um levantamento real hoje de qual é o déficit que esses hospitais têm, tanto de forma operacional e também o endividamento que as Santas Casas e os filantrópicos estão tendo. Da Assembleia Legislativa, João Valêncio. Na reunião da Comissão de Educação nesta terça-feira, foram aprovados 7 projetos de lei e um requerimento de audiência pública. A nova presidente da comissão, deputada Patrícia Alba, ressaltou a importância das proposições analisadas no colegiado. Nós iniciamos hoje com a primeira reunião da Comissão de Educação, já com uma pauta bastante extensa, com temas que são variados, mas especialmente na área da melhora da educação para os nossos alunos. A gente sabe que da educação essa depende o nosso futuro, as profissões e os profissionais que vão sair desse meio educacional é que vão fazer com que no futuro a gente possa cada vez mais prosperar como um estado. O requerimento de audiência pública aprovado foi apresentado pela deputada Sofia Cavedon. O objetivo é discutir a criação do Hospital Universitário do Pampa, na cidade de Uruguaiana. A universidade está pronta para construir, continuamos o debate que está com o MEC, com o Ministério da Saúde, e nós queremos organizar um bom momento de diálogo para avançar, inclusive com os deputados federais, senadores, por conta da necessidade do financiamento do projeto. Um requerimento para a convocação da secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, havia sido proposto pelo deputado professor Cláudio Branchieri, mas foi retirado pelo parlamentar. Tal portaria permite que alunos do ensino fundamental e ensino médio, que sejam reprovados em até 4 disciplinas, sejam passadas de ano e façam aulas de reforço. E isso suscitou, não só por parte dos pais, uma certa indignação, com uma quantidade gigante de dúvidas aqui, né, deputado Camozato? A primeira delas é saber se essa medida foi discutida com a comunidade escolar, inclusive os pais, ou se ela foi simplesmente top-down, até por uma questão de boa convivência entre o Poder Executivo e a Assembleia, e o Poder Legislativo.
que eu mudasse de convocação para convite, o que eu me dispus a fazer. Então, não convocar a secretária, mas sim convidá-la a vir aqui fazer as explicações que, de certa forma, num primeiro momento já me antecipei aqui, mas para que a gente possa, e aqui dentro desta comissão, que é importantíssima dentro da casa, discutir os efeitos e os impactos disso para poder dar uma resposta à sociedade. A deputada Sofia Cavedon lamentou a retirada do requerimento para que a secretária da Educação viesse à Assembleia. Possível chamada da secretária de Educação, que no final o requerimento foi retirado, mas é muito importante que ela venha dar explicações sobre mudanças pedagógicas que tentam mascarar a aprendizagem, os índices que demonstram a aprendizagem no estado do Rio Grande do Sul. Minha fala mostrou que é preciso que eles reabram as bibliotecas, que o governo coloque professores e professoras na escola, dê condições de climatização, condições de segurança, ter laboratórios, ter profissionais para se dedicar à aprendizagem, a esse movimento de resgate dos nossos estudantes. No período de assuntos gerais, os deputados comentaram a votação para o reajuste do piso salarial do magistério. A presidente da comissão defendeu que o reajuste para a classe dos professores é merecido e que há muito trabalho a ser feito na educação juntamente ao governo. O reajuste dos professores, então, isso é algo que é bastante importante, é fundamental. Os nossos professores precisam cada vez mais de valorização. Claro que a gente ainda tem um déficit de outros trabalhadores da área da educação que não fazem parte desse projeto e que, aliás, não vêm recebendo esses reajustes já há muito tempo. Então, tem muito trabalho ainda de debate e de conversa com o governo para que a gente possa também estender esse reajuste aos demais, porque, afinal de contas, todos são trabalhadores da área da educação e todos precisam e necessitam deste reajuste. Da Assembleia Legislativa, Yasmin Mesquita.